Pessoal, olha que maneiro, olha que legal, gente. Que legal, né? Produto novo que a equipe do Torne-se um Programador criou aqui. Então gostaria de começar essa aula dando meus parabéns a toda a equipe pelo trabalho incrível que vocês vêm fazendo. Beleza, gente? Nosso tema da aula de hoje é .NET Core. Vamos falar sobre Vue.js para que a gente possa então fazer um post, incluir dados diretamente na nossa API que a gente já fez em .NET Core. Estamos usando então um framework de front-end para que a gente possa incluir esses dados, alterar e tudo mais, tá bom? Bom, meu nome é Danilo e bem-vindo então a mais uma aula do Torne-se um Programador. Bora lá? Começar a aula. @99run.com. Provas oficiais onde e quando quiser. Perfeito, é isso aí, gente, muito bom. Pessoal, para que vocês possam apoiar o nosso trabalho, toda a equipe do Torne-se um Programador e todo mundo que faz essas aulas com muito carinho para vocês, basta clicar no botão gostei, fazer o subscribe no nosso canal para que você possa receber todas as nossas notificações, tá bom? Mas não deixa de clicar no gostei, gente, isso é muito importante pra gente. É um clique somente, não vai doer nada para você, mas vai ajudar muito a gente aqui da nossa equipe, tá bom? Perfeito, gente, nas aulas passadas, o que eu mostrei para vocês, gente? Eu construí uma API inteira em .NET Core, né? Mostrei para vocês como é que vocês fazem deploy dessa API, como vocês colocam isso diretamente na Azure, né? E criei toda a estrutura de interface utilizando o Angular. Agora eu estou fazendo toda a estrutura de interface utilizando o Vue.js e vou usar essa própria API que a gente criou em .NET Core para fazer um post dos dados, ou seja, quando eu vou fazer um post, eu vou cadastrar informações diretamente na nossa API. Então a gente já tinha feito uma lista, né? A gente já tinha feito uma tabelinha onde a gente trazia todos esses dados, né, diretamente utilizando o verbo get da nossa API, né, trazendo esses clientes que a gente já tinha cadastrado, né, nas aulas anteriores, ok? E na aula de hoje a gente vai simplesmente então fazer um post, incluir agora utilizando o Vue.js para que depois a gente possa comparar todos os frameworks de front-end que a gente está utilizando aqui. Então essa aula ficou bem legal. Uma coisa bem interessante, gente, que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje é como que vocês podem gerenciar o escopo, né? O escopo da aplicação. Todo tipo de aplicação que você vai construir com front-end, ou seja, todo tipo de aplicação que você constrói com JavaScript, você normalmente tem um escopo que você precisa controlar, o estado de uma variável, dados desse objeto que você precisa controlar e aonde que você envia, aonde que você tem acesso no lugar, onde que você tem acesso a outro. Isso eu vou mostrar para vocês aqui em determinada parte da aula para que vocês possam entender como é que você faz esse gerenciamento de escopo também. Então é isso que vocês vão ver na aula de hoje, para que vocês possam entender como que vocês podem fazer essa alteração diretamente utilizando um framework de front-end. Agora a gente vai lá para o computador para fazer tudo isso na prática. Eu vejo vocês lá no computador. Muito bem, pessoal, de volta agora no computador. Se vocês precisarem então da minha ajuda para que eu possa construir o sistema junto com você, você tem aqui a opção, pessoal, no site do Torne-se um Programador, que é essa opção de dê vida ao seu projeto. Com ela, eu vou fazer a consultoria junto com você para ajudar a construir o seu projeto ou ajudar você com alguma consultoria de algo que você está travado. Mas caso você também queira minha ajuda pessoal e de todos os alunos que faz parte da minha comunidade, vocês têm condições de clicar aqui, pessoal. Olha só. Nesse local, vocês vão ter todo o acesso a todos os planos que vocês têm aqui do Torne-se um Programador. Começando com R$24, pessoal, R$24 é uma pizza por mês, ou seja, é menos do que uma pizza se você for olhar, né? E até o plano de R$116, que é o plano que você tem mais suporte, podendo fazer videoconferência comigo e tudo mais para tirar dúvidas, ok? Então você tem essas formas aqui para que eu possa te ajudar a construir a sua solução, para que você possa, obviamente, virar um programador de vez, tá bom? Então conte comigo que eu conto com você também. Voltando aqui para nossa aula, pessoal, a gente tinha parado nessa tabelinha aqui que a gente estava fazendo, trazendo os dados ali da aplicação que a gente fez numa API em .NET Core. Agora, o que a gente vai fazer aqui, gente? Eu vou estilizar essa tabela, fazer um formulário de cadastro e nesse formulário de cadastro eu vou programar para que a gente possa ter as ações para incluir novos usuários nesta tabela. Nas próximas aulas, a gente vai fazer então como que a gente pode alterar esses dados diretamente aqui no Vue.js, excluir esses dados e fazer algumas rotas também dessa nossa Single Page Application que estamos criando com o Vue.js, replicando aquilo que a gente fez em Angular nesta API que a gente fez em .NET Core.
Após essas aulas também a gente vai replicar a mesma funcionalidade que a gente criou também lá no React. Lembrando que eu estou trazendo a forma mais simples possível para que você possa entender esse framework e aí vai destravar na sua cabeça como que você começa. Depois é só você ir a fundo na documentação que com certeza você vai conseguir chegar lá, tá bom? Então voltando aqui, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é estilizar essa tabela. Para isso eu vou usar o Bootstrap. Então eu vou digitar aqui, ó, Bootstrap Table. E aí se eu digitar aqui Bootstrap Table, ele vai me trazer diretamente do Google aqui, ó, como que eu faço para estilizar a tabela, tá vendo? Ó? E aí eu posso simplesmente pegar o próprio código do Bootstrap, então eu vou entrar aqui, ó, na Home, e aí na Home aqui eu tenho o download dos dados, tá? Ou Get Started. Nesse caso, gente, eu não quero fazer download, eu não quero instalar plugin, eu não quero fazer aquele monte de pacote instalando diretamente no meu sistema. Eu quero uma coisa simples. Eu quero um único arquivo, que é o arquivo de CSS. E à medida que eu for precisando, eu vou acrescentando coisa a coisa, tá, gente? Então, eu tomo muito cuidado com sair instalando qualquer tipo de pacote, porque eu deixo minha aplicação gorda, pesada, inclusive para fazer download, para fazer setup, e às vezes eu quero fazer uma coisa muito simples, entendeu? Então eu só quero uma folha de estilo para estilizar a minha tabela, então não vou baixar componente nenhum e vou utilizar o cru mesmo, a coisa mais simples para que vocês possam entender passo a passo. O objetivo aqui sempre foi e sempre será ensinar você o passo completo e não ensinar você a conectar as coisas e depois sair com uma aplicação que você nem mesmo entendeu como é que foi feito, tá bom? Então vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, diretamente do CDN do Bootstrap, ó, e vou copiar essa folha de estilo. Então se vocês olharem aqui, ó, isso é uma folha de estilo que tem diversos layouts aqui, né, uma folha de estilo em CSS já comprimida, né, e que tem diversos padrões aqui para que você possa utilizar um layout mais amigável. Então eu vou fazer exatamente isso, eu vou pegar o meu código aqui, né, ou seja, o código do Visual Studio, e vou incluir nessa minha aplicação, ó, eu tenho a minha aplicação principal, dessa aplicação principal eu tenho esse componente clientes, tá? Então, ó, da minha aplicação principal eu estou importando o componente clientes. Então, na minha principal, eu vou, e também tem a minha index que chama principal, tá? Então, na minha index aqui, ó, eu vou colocar o CSS do Bootstrap, tá? Então, salvei aqui, e aí vou dar um reload na minha página, ó, ela já começou a mudar um pouquinho mais a cara aqui, né? Aí agora eu vou voltar lá de novo, né, na minha tabelinha aqui, e vou colocar, ó, uma classe nela, uma classe diretamente chamada Table. Então, ó, class, e vou colocar aqui a Table. Simplesmente isso, ela já vai estilizar a minha tabela, deixando ela bonitinha aqui no padrão do Bootstrap, tá? Eu tenho outras coisas que eu posso fazer aqui também, gente. Ó, se vocês olharem aqui no Bootstrap Table, ele tem aqui essas colunas, né? Ele tem esse scope que você pode colocar, mas nessa ocasião eu não vou colocar isso não, vou deixar mais simples aqui mesmo, tá? Outra coisa, gente, ó, eu posso melhorar um pouquinho pegando os exemplos de temas aqui do Bootstrap, tá? Então eu vou pegar aqui um exemplo que a gente tem. Ó, pode ser esse exemplo aqui, ó. Então vou pegar esse exemplo e vou pegar esse miolo aqui, tá? Ó, vou dar uma olhada como é que tá esse menu. Ó, tem essa navegação, ó. Então vou pegar essa navegação inteira, só pra gente deixar a nossa aplicação mais bonitinha, tá? Então vou pegar toda essa parte da navegação, vou colocar aqui na minha aplicação principal, aqui nesse componente. E nesse componente, ó, eu chamo clientes aqui, né? Tenho esse template. Eu vou colocar aqui, depois eu crio um componente de menu, tá bom? Então vou deixar assim, só por enquanto para a gente poder trabalhar. Lembrando que tem que ficar dentro da tag div aqui, ó, né? Da tag div do app, senão o Vue.js não vai conseguir entender. Beleza, ó, dei um reload, ó, agora a gente já tem esse header aqui em cima, né? E aí eu vou pegar essa parte aqui também, ó, e vou portar lá para o meu sistema também. Então vou copiar esse elemento também em HTML, tá? Então ó, essa parte aqui. E vou colocar aqui embaixo aqui, na realidade dentro desse bem-vindo, né? Então aqui, ó, eu tenho essa mensagem, né, que vem no H1. Então ao invés de eu colocar essa mensagem, eu vou colocar esse junk box aqui, né, que é uma das tags do Bootstrap. Vou tirar essa tag que é a minha mensagem que eu mando para o meu componente, tá? Então lembrando, aqui na minha index, ó, na realidade aqui no meu view, app view, eu chamo o componente cliente onde eu passo essa mensagem aqui, tá vendo? Essa mensagem chega diretamente para dentro desse meu componente e eu estou interpolando ela aqui para ela poder mostrar essa mensagem na tela. Então, ó, tirei, salvei. Agora vamos ver como é que ficou nossa aplicação, ó. Olá, bem-vindo, tá? Aí só faltou um container aqui para que ele possa ficar
nesse esquema aqui, ó, dentro de um container, tá? Então, ó, o Bootstrap também tem uma classe chamada container, que você consegue colocar todos esses elementos dentro de um container. Então, eu vou colocar essa div principal que está aqui. Não, eu vou colocar aqui da aplicação direto, tá? Ó, eu vou deixar ela aqui, ó, essa div que é a principal, com uma class, e vou colocar um container aqui. Pronto, aí agora com esse container, ele vai deixar já acertadinho aqui para mim. Então, o bem-vindo com o menuzinho aqui em cima, tá? Eu vou melhorar esse menu aqui colocando menos opções. Então, vamos lá, ó. Vou tirar tudo isso daqui e vou colocar aula. E aqui, torne-se um programador. Ok, e aí eu vou botar o link do Torne-se um Programador aqui diretamente, tá? Ó, vou voltar, vou pegar o link do Torne-se um Programador e vou colocar ele aqui, só que eu vou colocar ele aqui como target blank, ou seja, eu quero que ele abra numa nova janela quando eu clicar neste link aqui, ok? Beleza, volto aqui para o meu template, tá aqui, ó, aula e Torne-se um Programador. Se eu clicar, ele abre o site do Torne-se um Programador. E aí aqui, ó, aula, ele fica um menuzinho aqui mandando para home, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó, home. Melhor. E aí ele manda diretamente para home do nosso projeto, tá? Depois a gente vai fazer um menu para cá, vai criar essa parte de navegação também, tá? Beleza, então é só isso aqui que eu queria fazer para que a gente pudesse ter um layoutzinho melhorzinho aqui, né? Show! Vou fechar isso aí agora. O objetivo aqui é a gente ter um formulário de cadastro para poder incluir novos usuários aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu já vou pegar aqui esse formulário pronto para eu não ter que ficar fazendo todo ele e vou explicar para vocês o que a gente vai ter aqui, tá? Então, ó, esse formulário, ele vai estar da seguinte forma. Vou pegar o formulário aqui e vou colocar aqui para vocês, ó. Aqui diretamente. Então, ó, aqui eu tenho esse H1, que eu não estou usando mais. Aí eu tenho aqui a minha mensagem e vou começar a ter aqui, ó, diretamente esse meu formulário, que é nele que eu vou fazer esse meu cadastro, tá? Vou colocar um HR aqui para fazer uma divisão de dados. E aí agora a gente está colocando aqui então um nome que a gente vai digitar, um ID escondido aqui que a gente vai passar esse ID para poder manipular essas informações, tá? A gente tem aqui também uma tag nome, na realidade, para que a gente possa enviar qual é o nome do usuário que a gente está cadastrando, o telefone que está aqui também e o botão enviar para que a gente possa enviar essas informações, tá? A gente pode colocar também o endereço aqui, ó. Então, ó, deixa eu colocar o endereço aqui também. Endereço. Né? E vou colocar aqui ao invés de tel, vou colocar endereço, para que a gente possa ter as três informações. E aí aqui também, ó, digite o endereço. Ok, beleza. Agora a gente já tem um formuláriozinho aqui também. E esse aqui eu vou deixar como text, esse tipo desse input aqui para poder salvar esses dados, tá? Aqui a gente teria uma mensagem, caso desse algum erro, né? Então a gente coloca essa mensagem aqui em vermelho. E um botão salvar, que eu já também vou explicar para vocês essa ação que a gente vai criar aqui. Simplesmente eu vou salvar, vou ver como é que está ficando esse formulário, ó. Nome, telefone e endereço, e o botão enviar aqui, ó, que vai enviar e vai salvar os dados aqui diretamente nesse formulário, tá bom? Show, gente, tá? Começando a ter uma cara aqui do que a gente precisa, né? Aí agora, gente, vocês notaram que eu coloquei aqui, ó, um view on, né? Ou seja, uma ação aqui, ó, do view, ó, view on, click. Ou seja, aqui eu estou criando uma ação para que quando eu clicar no botão salvar, né, ou seja, esse botão clique aqui nesse botão que eu tô falando, que é esse botão azul aqui, ó, quando eu clicar nesse botão azul, ele vai ter alguma ação e essa ação vai mandar para essa função que eu vou criar aqui diretamente no escopo do Vue.js, tá? E olha só, eu vou sempre, gente, que vocês forem trabalhar com Single Page Application, sempre abra o inspecionar aqui para que você possa monitorar o que está acontecendo, tá? Eu vou dar um reload, vocês vão ver que ele vai, ó, falar que algumas funções não tem, ó, ou seja, ele está falando que a mensagem não está no escopo definido, ele vai falar que o clique, ó, quando eu clicar, não está no escopo definido, né? Ou seja, ele ainda não existe essas funções diretamente no nosso controller, né, que a gente faz ali no Vue.js. E aí agora a gente precisa declarar esses objetos que a gente está utilizando, tanto mensagem quanto o salvar, tá? E aí aqui a gente tem então a declaração do que a gente está trabalhando no Vue, né? E a gente tem esse clientes,
que é uma variável que a gente criou para retornar a lista de clientes, e a gente vai colocar aqui o mensagem, tá? Então, mensagem vai passar também a ser mais um elemento desses que a gente está utilizando diretamente aqui no nosso Vue.js. Aqui é 2 pontos. Ok, ou seja, eu estou retornando aqui ó, um hash, né, ou seja, um objeto JSON aqui, né, no JavaScript, e aqui agora eu já resolvi essa questão da mensagem. Então, ó, se eu agora der um reload aqui, eu já tenho a minha variável mensagem no escopo e ele já passa a não reclamar dessas informações, tá bom? Agora o que a gente precisa fazer aqui é ter a ação, né? Então aqui em métodos, como eu já estava mostrando para vocês na aula passada, esses métodos a gente tem condições de criar diretamente aqui no nosso meio que controller do Vue.js para que a gente possa manipular as ações do nosso HTML, né? Então eu vou criar mais uma ação aqui, que é a ação do salvar. Essa ação aqui que vai incluir esses dados pra gente, tá bom? E aí, olha só, eu vou vir aqui diretamente no Vue.js, vírgula, e vou criar aqui então essa ação nova chamada salvar, que vai receber aqui uma error function, e essa error function eu vou tratar diretamente esses dados, então eu não vou precisar passar elemento para ela nem nada, tá? Então eu vou deixar desse jeito aqui diretamente. E esse salvar, ele vai fazer alguma ação. Por enquanto eu vou dar aqui um simples alerta, tá? Ó, alert, um simples alert de 0 aqui, e quando eu der um reload na minha página, ó, ele vai dar um reload aqui, e tá aí, eu vou clicar no botão, ó, ele dá um alerta para mim. E pessoal, tanto o Vue.js, quanto o React, quanto o Angular trabalha com o conceito de to-view databound, ou to-view bound, né? Ou seja, você digita os dados e ele altera o objeto em tempo de execução. A gente vai fazer isso um pouco mais para frente aqui no Vue.js, então eu vou usar a função bem simples para que a gente possa ir alterando esse sistema, e assim a gente vai entendendo cada parte como é que ele funciona. Então não vou usar o databound aqui para simplesmente preencher os dados de forma automática. Eu vou usar o próprio elemento DOM para retornar essas informações que eu preciso diretamente do meu input, tá bom? Então como é que eu vou fazer isso aqui, gente? De uma forma muito simples. Eu tenho aqui ó, o meu objeto, a minha ação na realidade é salvar desse objeto que eu estou criando aqui em todos os métodos, tá? E aí eu quero salvar os elementos. Quais são os elementos? Aqui eu tenho ó, 1, 2, 3 elementos que eu tenho diretamente aqui no meu template, né? Ou seja, eu consigo ler esses dados desses inputs. Então, uma forma muito simples que a gente pode fazer isso diretamente utilizando o próprio JavaScript Vanilla é você simplesmente utilizar o document by ID. Então quando você faz isso daqui, você consegue buscar o elemento diretamente do formulário pelo ID dele. Então eu tenho o ID de nome, telefone e endereço. Eu vou buscar desta forma aqui para que você possa fazer essa correlação de onde que você liga o JavaScript Vanilla com o Vue.js, tá? Então olha só, eu vou colocar aqui o nome e eu vou pegar o valor desse input. Então value. E aí eu posso pegar para o telefone e para o endereço também. Telefone. E posso pegar aqui por endereço, ok? Lembrando que você pode usar o two-way bound ou two-way data bound de cada tipo de framework. Eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente. Por enquanto, eu não quero envolver esse conceito nesse momento. E aí, basicamente, eu vou pegar esse método aqui que eu já tinha feito no lista, vou passar para cá e vou mudar para post, tá bom, gente? E aqui, nesse caso, eu não preciso retornar essas informações, né? A única coisa que eu preciso aqui é mandar listar novamente. E aí, como que eu posso fazer? Chamar esse próprio elemento de lista aqui, para que eu possa, ao ele terminar essa minha ação, listar novamente esses meus usuários que eu acabei de cadastrar. Tá? Nesse caso, eu vou enviar o nome, vou enviar o telefone, e vou enviar o endereço, ou seja, essas 3 opções que eu preciso. Vou pegar diretamente o getElementById aqui, ó, de nome. Vou pegar o getElementById de telefone. E vou pegar o getElementById de endereço. Ou seja, gente, eu estou fazendo aqui de uma forma muito simples aqui, como que eu vou enviar essas informações, tá vendo? Então eu peguei diretamente da minha tela, ou seja, utilizando o elemento DOM para ler as informações deste formulário,
ok? E vou enviar ele através de um método post do plugin do Axios aqui, ok? Feito isso, ele vai enviar, depois que ele terminou, ele manda listar esses dados, tá? Então, simples assim, sem colocar muitas funções aqui em cima. Beleza, eu vou salvar agora isso e vou testar para ver se ele vai rolar aqui, tá? Então, ó, eu vou limpar os meus dados, deixa eu aumentar um pouco mais a fonte aqui, e aí agora eu vou testar, ó, aula, torne-se com Danilo. E o telefone eu vou colocar assim, e o endereço eu vou colocar rua teste. E agora eu vou tentar clicar no enviar. Enviar, ó. Ele tentou enviar, ele não achou lista, mas ele enviou e ele fez o post aqui, né? Ó. Então se a gente olhar, vamos clicar aqui no network, e aí a gente vai ver aqui que ele conseguiu fazer o post pra gente, ó. Então ele fez um post de clientes, mandou para nossa API, ó, esse post, então esse foi os headers que ele mandou e o payload que ele mandou, ó, no request. Então ele acabou fazendo esse post. A única coisa que aconteceu aqui é que ele não entendeu o escopo, né? Então aqui, ó, ele mostrou que esse escopo de lista não está definido, mas ele fez o cadastro. Eu vou dar um reload aqui na página para vocês verem. Ó, ele acabou fazendo o cadastro aqui, só não conseguiu atualizar o escopo. Agora vamos dar uma olhada aqui como que a gente faz para, neste momento aqui, ó, quando eu estiver nessa função, eu esteja no escopo aqui desses métodos para que eu possa simplesmente chamar o lista. E como que você pode fazer isso? Existem diversas estratégias de como que você pode fazer para utilizar e trabalhar com o escopo da sua aplicação feita com qualquer framework utilizando JavaScript. E uma das estratégias que você pode fazer é externalizar o escopo. Então, diversas, gente, mas eu vou utilizar essa de externalizar o escopo para que você possa ter ele numa forma global e poder trabalhar com ele em todas as instâncias dessa aplicação. Como que você faz isso aqui, gente? De uma forma muito simples. Você pode externalizar o seu escopo assim, criando uma variável aqui global, let, e vou colocar essa variável aqui chamada escopo clientes. Essa escopo clientes aqui eu vou iniciar como nulo. E aí eu vou no onCreate aqui, ó, na minha informação, eu vou simplesmente passar aqui o escopo diretamente do meu objeto. Quando eu faço isso, eu externalizo o meu escopo. E aí eu não preciso mais passar esse escopo diretamente na minha listagem, porque esse escopo ele já está de uma certa forma global. E eu posso utilizar esse escopo em qualquer contexto da minha aplicação, tá? Por que eu estou fazendo isso daqui, gente? Existem diversas formas, como eu falei para vocês. Mas estou fazendo isso daqui para você ver que no JavaScript você pode trabalhar de diversas formas diferentes. Dentro das regras, fora das regras. E você pode brincar experimentando o seu conhecimento com JavaScript Vanilla com qualquer outro framework de front-end, ok? Então isso é bem importante, você fazer esses tipos de experimentos para que você possa ir se tocando em cada ponto de qualquer framework que você estiver utilizando, inclusive como que você pode estender esse framework, como que você pode alterar esse framework para que ele possa atender às suas expectativas. Lembrando que isso é uma ferramenta, gente, que pode ser facilmente manipulada por você, programador, tá bom? Então, voltando aqui, detalhe, se você faz também de uma forma diferente, deixa aqui abaixo nos comentários a forma como você faz, para que a gente possa mostrar também outras formas de construção utilizando o escopo no Vue.js, ok? Então, voltando aqui, ó, eu externalizei esse escopo. Uma vez externalizado esse escopo, eu posso acessar ele de qualquer lugar do meu sistema, ok? E aí, assim, quando eu fizer o meu cadastro, eu posso diretamente chamar essa função lista usando o meu escopo global, tá? Então, esse meu escopo global agora, ele está em todos os contextos aqui da minha aplicação. Salvei e agora simplesmente, ó, eu vou incluir um novo usuário, tá? Eu vou dar um reload aqui, vou incluir um novo usuário, Sheila Santos. Sheila Santos, ok? Vou colocar aqui um telefone e vou colocar o endereço, rua teste 123 e vou enviar. Ó, agora enviou, já acabou de cadastrar o Sheila Santos e o escopo já foi atualizado, ou seja, vocês entenderam essa questão do escopo, né, gente? Eu vou voltar aqui de novo para mostrar para vocês, ó. Eu tenho aqui, ó, no meu método create, eu tenho o this aqui, que é o escopo que representa todas as funções, todos os métodos, todas as variáveis que você cria
do contexto do Vue.js. Quando você externaliza ela, você simplesmente consegue utilizar em qualquer lugar da aplicação, inclusive em outras páginas. Tome muito cuidado com essa estratégia, porque você pode ter incompatibilidade de rota com rota, ou seja, essa variável que você criou de escopo pode conflitar com outro escopo de uma outra classe. Então, você tem que tomar cuidado um pouco com esse tipo de abordagem. Mas é uma das abordagens que você pode utilizar também, ok? Perfeito, gente. Feito aqui, né? Agora a gente já tem então esse nosso incluir. Mas na verdade, há necessidade de você externalizar o escopo? Não. Depende da forma como você está programando todas as suas funções no Vue.js. Então, voltando aqui ao nosso código, nota que neste momento aqui, ó, e neste momento, eu estou passando um objeto hash aqui para a minha função. E neste outro caso, eu estou usando um método, né? Então, ó, aqui é um objeto hash com chave e valor, e nesse outro caso eu estou usando um método diretamente, ok? Por isso eu precisei externalizar o escopo, porque o this, nesta função, ele consegue entender que você está no contexto do Vue.js. Porém, quando eu crio aqui uma chave e o valor de uma função, o Vue.js não consegue entender que ele está no mesmo escopo, por isso eu tive que externalizar. Como resolver isso, gente? Basta você mudar a forma do seu método, ou seja, você vai colocar aqui, ó, como método de um objeto aqui diretamente do ECMAScript, ou seja, aqui, ó, eu estou declarando um método da nova forma como o JavaScript é escrito, tá bom? Então aqui, ó, eu tiro a chave e valor e mantenho como um método, ok? Então eu tenho um método listar, um método salvar, um método created. Agora eu vou remover o escopo, porque agora esse escopo já vai ser enxergue automaticamente. Então eu posso tirar o escopo daqui, tirar o escopo daqui, tirar o escopo daqui e passar para a palavrinha chamada this. E aqui também a palavrinha chamada this, ok? Utilizando o método assim diretamente, ele consegue enxergar todas as propriedades do Vue.js. Ou seja, você começa a ter então um objeto, a sua aplicação começa a entender o escopo, você começa a gerenciar o escopo por ela diretamente sem precisar externalizar. Agora você sabe como você pode usar de uma forma ou como você pode utilizar de outra, ok? Então tá aí, gente, bonitinho, arrumado. Agora vamos fazer o teste novamente. Eu vou voltar aqui na minha aplicação. Vou dar um reload nas informações aqui. E aí agora eu vou cadastrar mais um, ó. Lana Geraldo Maria, né? E vou colocar aqui, ó, essas informações e o endereço teste mais uma vez. E vou enviar, ó. Enviei, ele já fez o cadastro, tá aqui, ó. Lana Geraldo Maria, mais uma vez cadastrado. Ou seja, agora o gerenciamento de estado da minha aplicação, o gerenciamento de dados da minha aplicação em Vue.js ficou muito mais uniforme, melhor de ser gerenciado. Mas saiba que você também tem condições de trabalhar com escopo global. Gente, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. Como é que vocês podem manipular um pouco mais, incluindo informações diretamente na sua API, utilizando o Vue.js, para que na próxima aula a gente possa fazer então o alterar e o excluir desses dados e também trabalhar com rotas para vocês entenderem um pouco mais sobre essas informações. Logo após terminar esse CRUD que a gente está fazendo aqui com Vue.js, a gente vai fazer o mesmo CRUD em React também. Então ficamos por aqui. Se você gostou dessa aula, não esqueça de dar o seu like, é muito importante para mim, me ajuda demais, me deixa muito feliz. Não esqueça de contratar essa aula particular ou contratar a consultoria se caso você precise de alguma ajuda e venha para a comunidade para que você possa aprender constantemente conosco, tá bom? Então até mais e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!